Anlatamıyorum. Oğlum hayır. Ağlama anneciğim. Kimseye vermeyecek annen seni. Olá amigos, bem-vindos ao meu canal. Não se esqueçam de se inscrever, assistir ao vídeo completo e ativar o sininho de notificações para ficarem por dentro de novos vídeos. Mukadder e Sula armaram um plano tão bom que Xian e Metin acreditaram nelas e expulsaram Anser e Shinen da mansão. Mukadder ficou muito feliz com isso. Então, ela agradeceu a Sila e lhe deu uma pulseira de presente. Agora, as duas cobras se uniram e estão causando problemas. Ao sair, Mukadder revela a identidade de Afian para Sula. Enquanto isso, Anser foi até seu irmão e sua mãe. Anser está muito chateado porque não conseguiu recuperar Afian. Ele pergunta a Esma como deixou seu filho cair nas mãos deles. Semil pergunta como eles caíram nessa armadilha. Anser diz que precisou encontrar outra maneira. Semil diz que não entende tamanha crueldade. Anser afirma que não deixará seu filho nas mãos deles. Semil diz que eles encontrarão uma solução. Anser pega o celular e liga para Gulsum. Ele pergunta se o filho dela está chorando. Gulsum responde: estou proibida de falar com você. Se descobrirem que falei com você, perderei meu emprego. Pergunta ao Sr. Xian o que quiser saber, não me deixe na mão. Nesse momento, Afian começa a chorar. Anser também começa a chorar ao ouvir o choro do bebê. Ele se levanta e Esma pergunta para onde vai. Anser diz que vai à casa de Xian e conversa com ele. Enquanto isso, Xian chega à empresa furioso, pensando no ocorrido. Mais tarde, Xian liga para Gulsum e pergunta como está Afian. Gulsum diz que não há problema. Xian diz: você não fará nada sem o meu conhecimento e ninguém entrará na sua casa, e desliga. Xian está muito bravo com Anser. Nesse momento, Anser se aproxima. Xian pergunta o que ele está fazendo ali. Anser diz que precisam conversar. Xian responde: vimos o resultado da nossa última conversa. Anser diz: você me chamou aqui para roubar a identidade do meu filho. Xian retruca: você armou uma cilada para que eu sequestrasse Afian. Anser responde: não posso fazer nada sem o seu conhecimento. Metin então diz: você planejou tudo. Nesse instante, Metin chega e diz: não culpe Xian pela sua vida estar arruinada com Shinen. Eu descobri tudo. Shinen entrou com o pedido de divórcio e você será testemunha. Ela vai sequestrar seu filho. Xian responde: isso é verdade? Você caiu na armadilha. Como pode falar em honestidade? Sua vida é uma mentira. E agarra Metin pelo braço, arrastando-o para fora. Anser diz: não importa o que você faça, você não vai me separar do meu filho. Nesse momento, Enjin chega à empresa, se chama a segurança, dizendo: tirem ele daqui. Anser diz: você vai me devolver meu filho. Xian diz: de agora em diante, ele não entrará aqui sem a minha permissão. Enjin pergunta a Anser o que está acontecendo. Anser pede: me ajude. Depois que Anser sai, Enjin vai até Xian e pergunta: o que está acontecendo? Metin diz: é um assunto de família. Enjin diz: eu perguntei ao Xian, deixe-o responder. Metin fica muito irritado com isso. Metin sai e diz a Nisa: não cometa o erro de se esconder atrás do Enjin. Nisa diz: eu entendo o que você quer dizer, mas depois de ver a Sra. Anser, fico feliz por ter ajudado a Sra. Shinen. Nesse momento, Enjin pergunta a Xian: o que está acontecendo? Me diga por que você tratou a Anser daquele jeito. Xian diz: Shinen e Anser fizeram um plano, elas queriam sequestrar as crianças. Enjin diz: Anser não faria uma coisa dessas. Xian responde: eu os peguei em flagrante. Enjin pergunta: por quê? Deve haver algum motivo para Anser fazer uma coisa dessas. O que você fez? Xian diz: eu gostaria de ter feito algo. Gostaria de ser o culpado. Eu até aceitei a mãe dele por ele. Enjin pergunta: qual era o problema de Anser, então? Xian responde: ele não tinha problema nenhum.
A reconciliação dele comigo foi tudo planejado. Engin diz, Anser não é o tipo de pessoa que faria uma coisa dessas. Cian diz, eu a peguei com minhas próprias mãos. Minha cunhada pediu o divórcio do meu irmão. Engin diz, olha, eu entendo a Sinem. Cian diz, mas Anser não tem desculpa. Engin diz, há algo mais acontecendo, talvez haja um mal-entendido, talvez ele quisesse ajudar a Sinem. Cian diz, quantas vezes eu tenho que te dizer? Se eu não tivesse chegado, os dois teriam fugido. Engin pergunta por quê. Cian responde, supostamente eu ia sequestrar o FA, mas a partir de agora não acredito mais no Anser. Nesse momento, Sla se aproxima de Esma. Sila, fingindo não saber de nada, pergunta o que aconteceu com eles. Deria conta tudo. Sla finge estar chateada ao ouvir isso. Nesse instante, Cian chama Igit e pergunta se Anser foi embora. Igit responde, não, ele está na frente da empresa. Cian diz, diga para o Bren vir falar comigo. Nesse momento, Deria repara na pulseira no braço de Sila e pergunta, você acabou de comprar isso? Ao ouvir isso, Sila diz, na verdade, eu comprei para você. Esma diz, não precisa, pode ficar com ela. Mais tarde, Sila abre a mala de Anser e diz, vou dobrar isso. Mas sua verdadeira intenção é esconder a identidade de FA entre os pertences de Anser. Deria, enquanto isso, diz, deixe-me verificar os bolsos de Anser, talvez haja algum dinheiro, e olha no bolso dele. Sila colocou a identidade lá. Eles ficam surpresos ao ver a identidade de FA no bolso do paletó. Bra, por outro lado, está com Si. Cian se aproxima de Anser e pergunta, o que está acontecendo? Meus ouvidos estão me enganando? Cian responde, sim, mas Anser está agindo como se estivesse certo quando está errado. Nesse momento, Ertugrul recebe a notícia da morte de Alia e entra na sala para vê-la pela última vez. Enquanto isso, Anser tenta entrar na empresa, mas a segurança não o deixa. Bren acaba de sair. Ao vê-la, Anser pede ajuda. Bren responde, estou aqui como advogada de Cian. Veja, você não pode ficar aqui, precisa ir embora. Anser diz, Cian tirou meu filho de mim. Bren diz, se você continuar assim, tomaremos medidas legais. Estou dizendo isso para o seu bem, por favor, vá embora agora, e sai. Cian observa da janela. Eles trocam olhares. Cian olha para ela e pensa, você me apunhalou pelas costas. Não estou falando de amor ou carinho, você destruiu a minha confiança na sua maternidade. Depois, Bren e Cian começam a conversar sobre a situação. Bren finalmente percebeu a raiva de Cian. A frase está incompleta e confusa. Não se esqueça de se inscrever no meu canal, curtir o vídeo e deixar um comentário para ficar por dentro de novos vídeos. Até breve. Tenha um ótimo dia.